Por fim, turma, a nomenclatura das bases. Nós podemos dividir a nomenclatura das bases assim, olha só. Bases que são formadas por cátions que possuem carga fixa e bases que são formadas por cátions que não possuem carga fixa, ou seja, que possuem carga variável. Quem são os metais que possuem carga fixa? Isso é uma coisa interessante da gente listar aqui, tá bom? Carga fixa. Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, o alumínio e a prata possuem carga fixa. O zinco também a gente pode citar como possuindo carga fixa. A prata tem carga 1+, o zinco tem carga 2+, e o alumínio tem carga 3+. E a gente ainda encaixa aqui o amônio, que possui sempre apenas uma carga. E aí esses, além dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, tem a regra de nomenclatura feita dessa forma aqui, que é a forma mais simples possível, tá bom? O nome da base fica simplesmente hidróxido de, e aí o nome do cátion. Então, no caso dessa daqui, que eu diria que é a base mais importante para a gente conhecer, ela se chamaria hidróxido de sódio. E por que é que o sódio se encaixa aqui em bases de metais com carga fixa? Porque o sódio é um metal alcalino. Por que o magnésio se encaixa aqui? Porque o magnésio é um metal alcalino terroso. Portanto, a base fica simplesmente hidróxido de e o nome do seu cátion. Por que o alumínio está aqui? Porque o alumínio possui carga fixa. A carga do alumínio é sempre 3+, ok? Por que o amônio está aqui? Porque o íon amônio tem sempre a mesma carga, que é a carga 1+, certo? E se, por exemplo, eu quisesse saber como é a fórmula do hidróxido de prata? Aí nós precisaríamos pensar no seguinte. A prata possui sempre a mesma carga. A prata é assim, ó, prata mais. Se ela só tem uma carga positiva, significa que a sua base deve ter quantas hidroxilas? Deve ter apenas uma hidroxila, ok? Se eu quisesse saber como é a fórmula do hidróxido de zinco, aí para isso nós precisaríamos saber o seguinte, qual é a carga do zinco? O zinco sempre forma um cátion bivalente, o zinco 2+. Se ele tem duas cargas positivas, significa que a sua base vai possuir duas hidroxilas, assim como as bases dos metais alcalino-terrosos, correto? Agora, os metais que possuem carga variável, ou seja, que podem assumir mais de um valor de carga. Aí nós temos uma regrinha de nomenclatura e uma variação, ok? Então a nomenclatura deles fica assim. Hidróxido de, o nome do cátion e em seguida a carga do cátion que nós devemos colocar em algarismos romanos. Veja o exemplo. Começando aqui pelo hidróxido de ferro, olha só. O nome começa hidróxido de ferro. E aí a gente deve colocar depois disso, olha só, a carga dele. Aqui nós não temos duas hidroxilas, significa então que o ferro possui carga 2+, em algarismos romanos, ferro 2, beleza? Agora o de baixo aqui, ó, hidróxido de ferro 3. Aqui embaixo nós temos CuOH e CuOH2. Se este cobre tem apenas uma hidroxila, significa que ele é o cobre 1, não é isso? Então o nome da base ficaria hidróxido de cobre 1, enquanto este cobre tem duas hidroxilas, portanto ele é o cobre 2. Logo o nome da base é hidróxido de cobre 2. Outra maneira de se aferir a nomenclatura seria assim, olha só. O nosso metal ele vai ter dois tipos de carga, por exemplo, o ferro pode ser 2 e pode ser 3. O cobre pode ser 1 e pode ser 2, beleza? No nosso maior valor de NOx, nós vamos atribuir o sufixo ico, NOx ou carga, né? Eu acho que vocês ainda não discutiram NOx esse ano em sala, enfim, pensa na carga. E para o menor valor de carga, o sufixo oso. Como assim? Aqui nós dizemos que o nome dessa base, dessa substância é hidróxido de ferro 2. Como 2 é o menor valor de carga para o ferro, nós vamos atribuir a ele o sufixo oso. Portanto, ele também poderia ser chamado de hidróxido ferroso, correto? Enquanto o outro é o ferro 3. O 3 é o maior valor de carga que nós temos para o ferro, certo? Entre 2 e 3, 3 é o maior. Assim, além de chamar essa base de hidróxido de ferro 3, nós também podemos chamá-la de hidróxido férrico, pois nós vamos atribuir o sufixo ico ao valor 3 do ferro.
Já para o cobre, olha só, cobre 1 e 2. 1 é o menor, então oso, hidróxido cuproso. Enquanto 2 é o maior valor de carga para o cobre, portanto nós vamos atribuir o sufixo ico, assim, hidróxido cúprico. Bem, turma, vamos aqui agora fazer alguns exercícios, são exercícios de sala do livro de vocês, na página 347. A questão 1 diz: considere os seguintes cátions: sódio mais, prata mais, ferro 2 mais, alumínio 3 mais e o íon amônio, NH4 mais. Escreva a fórmula das suas bases e seus respectivos nomes. Vamos então à resolução. Vamos lá então para a determinação da fórmula das bases e dos seus respectivos nomes, ok? A lógica aqui é muito simples. Nós temos aqui os cátions, certo? Toda base é formada por um cátion e pelo ânion hidroxila, OH-. A quantidade de hidroxilas na base é numericamente igual ao número de cargas positivas do cátion. Portanto, se este cátion possui apenas uma carga positiva, significa que a sua base irá possuir apenas uma hidroxila. Então, a base será o NaOH, correto? Este aqui é um cátion da família 1A dos metais alcalinos. Todos os cátions dos metais alcalinos possuem uma carga positiva e, consequentemente, possuem apenas uma hidroxila na fórmula de suas bases. De acordo com a regra de nomenclatura que nós vimos, esta aqui se chama hidróxido de sódio, correto? Não é necessário fazer menção à carga do cátion, pois o sódio encontra-se em uma família em que todos os cátions possuem a mesma carga, ou seja, é um cátion de carga fixa, correto? Bom, agora a prata também possui apenas uma carga positiva, consequentemente, a sua base possui apenas uma hidroxila. Eu ia escrever no Na aqui novamente. Deixa eu ver como é que eu consigo consertar isso aqui, ó. Então, AgOH é a fórmula dessa base, ok? Desconsidere aqui o rabisco. E aí, como fica o nome dessa base? A prata nós vimos anteriormente que é um cátion que possui apenas uma carga possível. A prata possui sempre uma carga positiva, quando está na forma iônica. Dessa forma, o seu nome é o mais simples possível, simplesmente hidróxido de prata, correto? Bom, agora nós temos aqui o ferro 2+. Nós vimos anteriormente que o ferro é um metal que na forma iônica pode apresentar carga 2+, ou carga 3+, então existe mais de uma possível base para o ferro. Como este aqui tem duas cargas positivas, a fórmula de sua base terá quantas hidroxilas? 2 hidroxilas. O número de hidroxilas é sempre igual à carga do cátion, correto? Bem, como o ferro pode ter carga 2+, ou carga 3+, a gente vai ter que fazer menção aqui à carga do ferro. Neste caso, nós temos o ferro 2, não é isso? Portanto, o nome dessa base fica hidróxido de ferro, e aí nós colocamos a carga do ferro em algarismos romanos, beleza? Outra possibilidade que nós aprendemos para a nomenclatura das bases de metais que têm carga variável é a seguinte: nós chamamos ele de hidróxido e atribuímos o sufixo ico para o maior valor de carga e o sufixo oso para o menor valor de carga. Como o ferro, como nós vimos anteriormente, pode ter carga 2+ ou 3+, 2 é a sua menor carga. Portanto, a ela, nós atribuímos o sufixo oso. Dessa maneira, um outro nome possível para essa base é hidróxido ferroso. A outra base do ferro é o FeOH3, onde o ferro tem 3 cargas positivas, e ele se chama hidróxido férrico. Agora nós temos aqui o alumínio. É um metal de carga fixa, tem sempre carga 3+ na forma iônica, certo? Bom, dessa maneira, a base do alumínio terá 3 hidroxilas, portanto, é uma base de fórmula AlOH3, e a sua nomenclatura é mais simples, certo? Se chama apenas hidróxido de alumínio. Pelo fato do alumínio possuir carga fixa, não é necessário fazer menção ao valor de sua carga, beleza? E aqui, por último, é o último cátion da questão, nós temos aqui o NH4. O NH4 chama-se o cátion amônio. Ele tem apenas uma carga positiva, assim a sua base possui apenas uma hidroxila, é a base de fórmula NH4OH. Como o cátion amônio possui apenas essa carga aqui, a nomenclatura é mais simples também, não é necessário fazer menção à carga deste cátion, assim o seu nome fica hidróxido de, e o nome do cátion que é amônio. Assim termina a resolução dessa questão. A questão número 2. Escreva a equação que representa a dissociação das seguintes bases. Lembrando que dissociação é um processo que ocorre quando temos um composto iônico colocado em contato com a água. As bases são compostos iônicos e é isso então que vai acontecer com elas, elas vão se dissociar.
ou seja, os íons vão se separar. Vamos ver então como fica a dissociação dessas bases. Vamos então às equações de dissociação de cada uma dessas bases. Perceba que aqui nós temos uma monobase, uma dibase e uma tribase, né? A classificação com base no número de hidroxilas. Então nós vamos aqui ver o que acontece ao colocar o hidróxido de lítio em contato com a água. As bases são todos compostos iônicos, o que significa que são todos sólidos a temperatura ambiente. Então nós temos aqui o hidróxido de lítio e a equação de dissociação é o processo que acontece com essa base quando ela está em meio aquoso, certo? A dissociação trata da separação dos íons, ou seja, nós vamos separar o íon lítio do íon hidroxila. Como nós temos apenas uma hidroxila nessa base, isso significa que a carga deste cátion será apenas uma carga positiva. Então nós formamos o íon lítio+, que estará dissolvido em água, e além dele teremos a hidroxila também dissolvida em água aqui, ó, em meio aquoso, correto? Agora a próxima base, vamos repeti-la aqui. Essa base aqui é o chamado hidróxido de bário, e nós vamos também ver o que ocorre quando o hidróxido de bário é colocado em água. Toda base em meio aquoso, segundo a própria definição de Arrhenius, sofre uma dissociação. A dissociação se trata da separação dos íons. Então, nós vamos separar o íon bário das hidroxilas. Se eu tenho duas hidroxilas, isso significa que a carga do bário será 2+. Então, eu vou formar aqui o íon bário 2+, que estará dissolvido em água. E, além dele, eu tenho a dissociação, a separação de quantas hidroxilas? Nessa base são 2 hidroxilas. Portanto, nós representamos 2OH- aquoso. Essa é a equação de dissociação do hidróxido de bário. Por último, o hidróxido de alumínio. Vou repeti-lo aqui. AlOH3 em meio aquoso se dissocia, ou seja, o cátion se separa do ânion, não é isso? Então eu tenho aqui o alumínio. Bom, a gente está vendo aqui, ó, 3 hidroxilas, e isso nos diz que a carga do cátion alumínio é 3+, como já vimos. E além deste alumínio aqui, serão formadas, liberadas, dissociadas, 3 hidroxilas, portanto, 3OH-, essa é a equação de dissociação do hidróxido de alumínio. E a questão de número 3. O esquema a seguir mostra uma aparelhagem utilizada para testar a força dos eletrólitos. Os eletrólitos são substâncias que, em meio aquoso, podem conduzir corrente elétrica. Quando uma substância X é adicionada ao frasco com água, então aqui temos a água e nós vamos adicionar alguma substância aqui, certo? Verificamos que, dependendo da natureza de X, a substância que nós vamos dissolver aqui, podem ocorrer um dos 3 fenômenos. Letra A lâmpada acende com um brilho intenso. Aliás, letra A não, né? A lâmpada acende. Próxima possibilidade, a lâmpada acende com brilho fraco. Próxima possibilidade, a lâmpada não acende. E a lógica é a seguinte. Se nós temos um eletrólito, ou seja, uma substância que se dissolve bem e libera íons aqui na água, nós vamos ter então um meio que pode conduzir corrente elétrica, ou seja, os 2 eletrodos serão ligados por meio dessa solução e a lâmpada pode acender. Agora, se você coloca uma substância que não se dissolve e que não libera, não forma os seus íons, nós não vamos ter aqui uma solução capaz de conduzir corrente elétrica e dessa maneira a lâmpada não se acenderia. Se você tiver uma substância que libera poucos íons, você vai ter um meio que conduz em pequena proporção a corrente elétrica e dessa maneira o brilho da lâmpada ao se acender seria fraco. Continuando a questão, ele pergunta: considere que X seja hidróxido de amônio, de lítio, de cobre 2, de cálcio, de potássio e de ferro 3. Então, são diferentes substâncias que nós podemos dissolver ali na água, certo? E aí ele tem 2 perguntas. Quais são solúveis em água? Nós já vimos previamente como se determina a solubilidade das bases. E a próxima indica o comportamento da lâmpada após a adição de cada hidróxido. E a lógica é a seguinte: se a gente tem um hidróxido, uma base, que é muito solúvel em água, que é de uma base forte, significa que essa base vai se dissociar muito em água, nós vamos ter muitos íons dissolvidos na água e vamos ter então uma solução que conduz bem corrente elétrica. Se nós tivermos uma base que não se dissolve em água, uma base fraca que não libera os seus íons, significa que nós não vamos ter um meio condutor de corrente elétrica e dessa maneira a lâmpada não se acende. Então vamos verificar aqui quais são as características de cada uma dessas bases para dizer então o que acontece com a lâmpada em cada uma das situações.
Ok, então primeiro vamos falar da solubilidade de cada uma dessas bases. Nós já vimos como é que se afere a solubilidade das bases, certo? As bases muito solúveis são as bases da família 1, as bases da família 2 também são solúveis, salvo exceções, como o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio. E o hidróxido de amônio é também uma base solúvel, apesar de ser uma base fraca. Então vamos colocar aqui a solubilidade de cada um deles. O hidróxido de amônio é uma base que se dissolve em água, solúvel. Hidróxido de lítio, metal alcalino. As bases dos metais alcalinos são solúveis em água. Temos aqui outro metal alcalino, portanto, também forma base solúvel. Hidróxido de cálcio, metal alcalino terroso, também forma base solúvel em água. Os metais alcalinos são ainda mais solúveis, certo? Agora eu tenho aqui, ó, hidróxido de cobre e hidróxido de ferro se encaixam nas demais bases e que, portanto, são insolúveis em água, não se dissolvem, ok? A questão quer saber qual o comportamento da lâmpada quando submetida a essas soluções aqui como meios condutores de corrente elétrica ou não. E a lógica é a seguinte: se você tem um meio que é condutor de corrente elétrica, a lâmpada vai poder acender. Se você tem um meio que não conduz corrente elétrica, a lâmpada não acende, certo? Quanto maior for a condutividade, mais intenso será o brilho da lâmpada. Quanto menor for a condutividade, menor será o intenso do brilho da lâmpada. E se você tem um meio que não é condutor, a lâmpada não acende. Se eu tenho aqui substâncias que não se dissolvem na água, eu vou estar falando lá dos fios mergulhados em água pura, e a água pura não é um meio condutor de corrente elétrica. Dessa maneira, a lâmpada não pode acender. Então, nessa situação aqui, com hidróxido de cobre e hidróxido de ferro, hidróxido de cobre 2 e hidróxido de ferro 3, o comportamento é o seguinte: a lâmpada não acende, pois nós não temos um meio condutor de corrente elétrica, certo? Agora, quando a gente tem bases que são solúveis, muito solúveis, o que vai acontecer? Eu vou ter um meio capaz de conduzir corrente elétrica e a lâmpada vai acender com um brilho muito forte, porque são bons condutores de corrente elétrica. Então a gente coloca assim, ó, brilho intenso, tanto no caso do hidróxido de lítio, quanto no caso do hidróxido de potássio, porque são bases muito solúveis, certo? Bom, o hidróxido de cálcio também se dissolve bem em água, é uma base forte, portanto a lâmpada também vai acender de maneira efetiva. Então também posso citar aqui como brilho intenso, certo? Agora no caso do hidróxido de amônio, a gente tem uma base que é solúvel, só que ela é uma base fraca, certo? Então a condutividade elétrica dela não será tão grande quanto a das outras aqui, ó, que são bases solúveis e bases fortes, beleza? Então essa daqui vai acender a lâmpada, só que não com a mesma efetividade, portanto a gente afirma assim, ó, vai ser um brilho fraco para a lâmpada. E esse é o comportamento de cada uma dessas bases ali naquele recipiente onde se pretende ter um meio condutor de corrente elétrica.